Olá, mais uma vez, vamos continuar falando de silogismo categórico. Na última aula nós falamos sobre a identificação da estrutura e dos termos do silogismo categórico. Hoje nós vamos falar sobre os quantificadores e sobre um quadro de oposição, o quadro criado por Aristóteles. Vamos lá então. Bem, lembre-se que um silogismo categórico, todas as proposições que o constituem afirmam ou negam absolutamente alguma coisa. Aristóteles percebeu, para que uma estrutura fosse considerada categórica, para que não houvesse dúvida sobre o que a pessoa está falando, essa proposição ela deveria conter de forma bem explícita o quantificador, deveria se identificar logo de primeira, olhando assim a frase no primeiro momento, identificar do quanto se está falando sobre a classe de coisas que está sendo citada ali naquela proposição. Então, sobre essa extensão de conjunto, sobre a classe de coisas, o tamanho, da extensão da classe de coisas que está sendo citada dentro da proposição, a essa extensão que ele chamou de quantificador. Então, Aristóteles percebeu que quando falamos sobre extensão de conjunto, que nós podemos falar sobre a extensão de uma classe de coisas de 4 formas. Mas ele percebeu, ficou na preocupação de que nem sempre ficava muito claro sobre o quanto se estava falando sobre aquele conjunto de coisas citado na classe. Desculpa. Como, por exemplo, eu posso falar bem assim, pássaros comem insetos. Aristóteles se preocupou. Será que ele está falando que todos os pássaros comem insetos ou alguns pássaros comem insetos? Se alguém diz bem assim, índios não são carecas. Será que ele está falando que nenhum índio é careca ou alguns índios não são carecas? Então, houve aí uma preocupação de realmente saber categoricamente do quanto que ele está falando. Aí ele volta aos seus estudos para os quantificadores. E ele percebe que a nível de extensão de conjunto é possível enunciarmos as sentenças na forma categórica de 4 formas. Ou nós podemos falar assim, todos os brasileiros são técnicos de futebol. Falarmos deste conjunto de classe de brasileiros de forma universal, afirmando todos os brasileiros são. Ou se falarmos assim, nenhum gato sabe latir. Esse nenhum, o gato saber latir poderia ser dito de forma universal negativa, nenhum. Poderíamos também dizer assim, algumas pessoas gostam de comer fígado, citar uma parte menor, particular do conjunto, algumas, uma parte particular da afirmação. Ou falarmos da parte particular da negação, dizendo assim, alguns cowboys não sabem andar a cavalo. Então, nessa inferência, nesse raciocínio, Aristóteles percebe, cria um quadro de oposição, um cenário onde possa ser visualizado os possíveis quantificadores que determinariam a extensão de um conjunto das classes que estão sendo referenciadas dentro das estruturas categóricas. Então aí ele cria o quadro de oposição, este quadro que está sendo apresentado agora, onde este cenário mostra que existem 2 proposições universais, todos e nenhum, 2 proposições que vão falar ora de forma universal, afirmando todo o conjunto. Vamos pensar aí num conjuntinho de maçãs vermelhas. Então eu posso falar assim, toda maçã é vermelha. Eu posso falar de forma universal, afirmando que todas as maçãs são vermelhas. Ou eu posso falar de forma universal, agora negando, nenhuma maçã é vermelha. Então, ele percebe que existem 2 quantificadores universais, todo ou nenhum. Ora afirmando, ora negando. Universal afirmativo, todo. Universal negativo, nenhum. Bem, após a percepção de que existem os quantificadores universais, também percebeu-se que poderia existir a parte menor desses 2 quantificadores, o que ele chamou da particular. Então ele percebe que se eu posso dizer que toda maçã é vermelha, eu posso dizer também que alguma maçã é vermelha. Lembre-se que para a lógica, algum é pelo menos um. Então, se todas as maçãs são vermelhas, pelo menos uma
É. Então, existe do conjunto universal afirmativo todo, existe uma parte particular afirmativa, o que ele chamou de algum. Se existe um conjunto universal negativo nenhuma maçã é vermelha, eu também posso dizer que alguma maçã não é vermelha, que existe pelo menos uma que não é vermelha. Então, existe a parte particular negativa. Então, surgem aí as particulares, ora afirmando, ora negando. Particular afirmativa, particular negativa. Surgem aí o quadro de quantificadores. Então, vamos lá. Quantificadores universais, todo, nenhum. Quantificadores particulares, algum e algum não. Quantificadores afirmativos, todo, algum. Quantificadores negativos, nenhum e algum não. É muito importante que você entenda o quantificador através do termo ou através desse conceito que eu estou acabando de expor para vocês, porque muitas questões de concurso na prova vão falar do quantificador, ora do termo explícito, falar assim, ó, toda maçã é vermelha, ou ora as questões falam assim, considere o quantificador universal afirmativo. Você deve, neste momento, entender que ele está falando de todo. Então, entendam muito bem, todos os livros, as questões de concurso, a própria prova que vocês virão serão submetidos, vão tratar desses quantificadores, ora através do seu próprio termo todo, ora através do seu conceito, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Então, nós temos aí universais, particulares, afirmativos e negativos, certo? Que bom. Bem, aí vimos que podemos dizer que os quantificadores através do seu termo ou através do seu conceito. Aristóteles, para dar uma redução ao nome desses quantificadores, cria um quadro onde ele estabelece algumas letrinhas, né? No canto aí que vocês estão vendo, no canto superior esquerdo, na letra A, no canto superior direito, a letra E, e nos cantos inferiores esquerdo e direito, I e O. O que ele estabeleceu, o que ele percebeu, que existem do lado esquerdo, existem o lado da afirmação. E do lado direito, né, na minha ordem, existe o lado da negação. Então, ele pegou da palavrinha afirmo a letrinha A e I, e da palavrinha nego a letrinha E e O. Para considerar que todas as vezes que alguém falar de um quantificador A, ele vai estar falando, vamos voltar aqui, todas as vezes que ele estiver falando de um quantificador A, ele está falando de um quantificador universal afirmativo. Todas as vezes que alguém falar de um quantificador E, ele está falando de um quantificador universal negativo. Se alguém cita um quantificador I, ele está falando de um quantificador particular afirmativo. Se alguém fala de um quantificador O, ele fala de um quantificador particular negativo. Então, queridos alunos, percebam que um quantificador vai poder ser referenciado de três formas. Ou pelo termo, vamos pegar todo, ou pelo seu conceito, universal afirmativo, ou pela sua letra, A. Vamos lá, quanto ao nenhum. Pelo termo, nenhum. Pelo conceito, universal negativo. Pela letra, E. Vamos ao algum. Pelo termo, algum. Pelo conceito, particular afirmativo. Pela letra, I. Algum não. Pelo termo, algum não. Pelo conceito, particular negativo. Pela letra, letra O. Fica assim estabelecido que a qualquer momento esses quantificadores poderão ser citados de uma dessas três formas, ok? Bem, percebeu-se também, quando ele criou o quadro de oposição, que existiam entre estes quantificadores relações de oposição. É fato que, se alguém diz bem assim, ó, toda maçã é vermelha. Se eu falo que toda maçã é vermelha é verdadeiro, nenhuma maçã é vermelha é o quê?
Lembre-se que a lógica só trabalha com dois valores, verdadeiro e falso. Então, se toda maçã vermelha é verdadeira, nenhuma maçã vermelha é falso. Então, ele percebe que entre todo e nenhum existia uma relação de oposição que ele chamou de contrários, visto que jamais poderiam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, se pergunta assim, qual a relação de oposição que existe entre todo e nenhum? Elas são contrárias. Percebeu-se também que se existem duas partes universais, todo e nenhum, e existem respectivamente suas partes particulares, né? Algum e algum não, as partes menores, existiria aí uma relação de todo e algum, nenhum e algum não, uma relação de subalternação, visto que algum é subalterno ao todo e algum não é subalterno a nenhum. Então, se a pergunta é qual a relação de oposição entre todo e algum? Subalternação. Qual a relação de oposição entre nenhum e algum não? Subalternação. Outra possível oposição. Percebeu-se que entre algum e algum não existia aí uma relação de subcontrários, visto que ora, elas poderiam ser verdadeiras ao mesmo tempo e visto que uma poderia ser, em outra situação, uma ser verdadeira e outra ser falsa. Como isso, professora? Vamos pensar na possibilidade. Se eu falo assim, ó, toda maçã é vermelha, isso é verdadeiro. A veracidade sobre o fato de conjuntinho de maçãs vermelhas é que toda maçã é vermelha é verdadeiro. Se isso é fato, o que eu sei sobre alguma maçã é vermelha? Vocês diriam assim, ora, professora, se toda maçã é vermelha, alguma maçã é vermelha também é verdadeiro, porque se todas são, pelo menos uma é. Perfeito raciocínio. Então, o que você diria sobre alguma maçã não é vermelha? Falso, professora, porque se todas são, alguma não é falso. E nenhum? Nenhum também falso, professora, porque se todas as maçãs são vermelhas, nenhum também é falso. Ah, então quando toda maçã vermelha for verdadeira, alguma maçã é vermelha vai ser verdadeira, alguma maçã não é vermelha vai ser falso e nenhuma maçã é vermelha vai ser falso. Neste caso, partindo de toda maçã é vermelha como verdadeiro, eu encontrei algum como verdadeiro e algum não como falso, um contrário ao outro. Ótimo. Mas se eu falo bem assim, olha, queridos, eu menti, tá? A verdade sobre o conjuntinho de maçãs vermelhas é que algumas maçãs são vermelhas e outras não são. Isso significa que algum é verdadeiro e algum não também é verdadeiro. Se essa for a veracidade dos fatos sobre o conjunto de maçãs vermelhas, o que você sabe sobre toda maçã é vermelha? Professora, se algumas maçãs são vermelhas e outras não são, se esses dois casos são verdadeiros, toda maçã vermelha é falsa. E nenhuma maçã vermelha também é falsa. Bom raciocínio, boa inferência. Neste caso, então, algum é verdadeiro e algum não também é verdadeiro. Perceberam? Eu citei dois exemplos de duas inferências que ora algum era verdadeiro e algum não era falso. E outra situação em que algum era verdadeiro e algum não também era verdadeiro. Por isso, a sua relação de oposição é chamada de subcontrários, pois ora eles podem ser falsos e verdadeiros e ora eles podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, se perguntarem qual a relação de oposição que existe entre algum e algum não, responderemos subcontrários. Resta-nos agora verificar a relação de oposição que existe entre as diagonais, todo, algum, não, nenhum e algum. Estas muito fáceis de serem percebidas, né? Porque se alguém diz assim, toda maçã é vermelha, isso é verdadeiro. Basta que alguém diga o que para me contradizer? Basta que alguém diga que alguma maçã não é vermelha. Ah, toda maçã é vermelha. Aí alguém diz assim, professora, eu conheço uma que é verde. Basta que alguém diga que uma é verde para me contradizer. Então, a relação de todo, de oposição
entre todo e algum não são de contraditórios, visto que uma verdadeira e outra vai ser sempre falsa. Se alguém diz nenhuma maçã é vermelha, basta que alguém diga o que para me contradizer? Que alguma maçã é vermelha. Viram? Uma relação de contraditórios. Então, eu tenho entre aí oposição entre todo e algum não, contraditórios. Nenhum e algum, contraditórios. Assim fica estabelecido aí o quadro de oposição entre os quantificadores. Ok? Bem, temos aí mais um exemplo aí que eu já citei das maçãs vermelhas, né? Contrários, subcontrários, subalternação, contraditórios. Essas são as possíveis relações.